Bora, meu povo! Orientador brilhante! Começamos! Mas eu não entendo o que ele fala. Então, orientador brilhante, mas eu não sei o que ele quer me dizer na prática. Quem já passou por esse tipo de situação? Me conta aí. Porque acontece mais do que a gente imagina, que a gente não consegue conversar da maneira mais prática e objetiva com o nosso orientador e fica pensando assim, poxa vida, o que eu tenho que fazer para ser diferente? O que eu tenho que fazer para mudar essa realidade? Algumas pessoas me conhecem, outras pessoas não me conhecem ainda. Eu me chamo Ana Godoy. Eu ajudo as pessoas a escreverem um artigo científico em um mês de forma descomplicada. Na prática, o que a gente pode modificar a nossa realidade? Então, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? A pessoa que virou orientadora aos 22 anos de idade e pensou, e agora, José, o que eu faço da minha vida? Como é que eu consigo, na prática, orientar pessoas? Como é que eu consigo, na prática, entender a lógica científica de um jeito diferente? E aí a gente pode pensar em vários prêmios para os nossos orientadores brilhantes, não é? Primeiro, o prêmio do tipo, o que ele está falando? Isso acontece com você? Me responde aí no chat, gente. Me responde no chat. É assim, o que ele tá falando? O outro prêmio é que ele vira pra você e diz, o orientador abacaxi. Descasca teu abacaxi, que o problema é teu. E o orientador mestre dos magos, aquele que some e nunca mais aparece, só na hora da defesa. Então, todas as vezes que você estiver pensando no seu orientador, escolha um prêmio, coloca a música do Oscar. Eu vou colocar de novo aqui para vocês a música do Oscar. Coloca a música do Oscar e pensa qual é o prêmio que o seu orientador merece receber se ele é um orientador brilhante, mas ausente. E por que eu estou te dizendo isso? Porque é um desafio grande ser orientador, também é um desafio muito grande ser estudante. As duas vertentes são complexas. É como se a gente pensasse que o fato de se tornar orientador é quando a gente vai morar sozinho. Todo mundo quer morar sozinho, né? Todo mundo quer morar sozinho, todo mundo quer ter sua casa e falar assim, nossa, hoje não tem ninguém para me encher o saco. Mas junto com isso vem as responsabilidades do orientador dentro desse nosso universo. E que tipo de responsabilidade é essa que a gente tem que ter? É a responsabilidade de arrumar a casa, lavar os pratos, pagar as contas. E nem sempre todo mundo quer ter essa responsabilidade. Nós não somos educados na graduação e pós-graduação a ter uma relação mais humana com o orientador. Então, o orientador acaba virando um grande problema na nossa vida. Por que ele vira esse problema em vez de ser a solução? Por causa de uma falha que se chama aí comunicação. A comunicação é o primeiro espaço que a gente deve estabelecer como orientador para a gente conseguir entender aquilo que a gente precisa, para a gente conseguir aplicar aquilo que a gente precisa. E os orientadores hoje vêm de um processo formativo que a comunicação ela não acontece da forma que deveria ser. Então, é muito vazio a relação orientador-aluno. Não estou dizendo que o orientador ele precisa se tornar um amigo, né, no sentido prático, porque existem outras conexões estabelecidas. O que eu estou dizendo é que a gente precisa melhorar a comunicação com os nossos orientandos. Então, a gente acha muitas vezes que é a falta de comunicação que é o problema, mas na realidade pode ser a falha de comunicação o grande problema. Então, outro dia,
Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas que têm seus orientadores, e aí a pessoa me disse assim: Ana, eu estou tentando entender o que o meu orientador quer. Eu falei, tá, mas como assim? Você já parou e já perguntou para o seu orientador o que ele quer? Não, ele disse assim, eu não sei não, resolve aí. Então, existe um estilo de orientador que ele foca no desenvolvimento autodidata do aluno. Que ele vira e diz assim, te vira que o pepino é teu. E esse tipo de orientador faz com que o aluno, a pessoa que está sendo orientada, ela tenha um maior estresse emocional durante a jornada. Quem está me dizendo isso é a Ana Godoy? Não! Quem está te contando isso é evidência científica. O fato de você ser autodidata, o que é autodidata? É aprender sozinho. Isso tem a sua importância em muitos cenários da nossa vida, em muitas situações da nossa vida. Mas o fato de você não ter um direcionamento prático e não ter uma pessoa que te dê suporte para responder aquilo que você de fato precisa de modo entendível, isso não é bom, porque gera como consequência a frustração com o processo de se criar ciência, com o processo de se fazer ciência, com o processo de entender o que é de fato um orientador. Então, a comunicação é um elemento importante. Mas, Ana, o que é o orientador na prática? Olha, eu trouxe aqui essa imagem para vocês. Alguém conhece? Aqui o Rei Leão, Simba. O orientador, quem é? O orientador é a pessoa, teoricamente, que tem mais experiência que você nessa jornada. E você está aqui, sendo formado para ser uma pessoa que se conecta com o seu orientador nessa formação. Então, o orientador é um mentor. Ele é um mentor que vai te ajudar, te direcionar, mas você vai precisar viver a sua história. Então, a gente começa a entender que essa relação orientador-orientando precisa ter empatia. O que é empatia? É quando o orientador é capaz de entender o que o seu orientando precisa. Então, essa conexão e essa empatia faz com que exista sempre algo esclarecido. Então, quando a gente olha aqui para um orientador, ele já foi aqui essa pessoa que teve o seu mentor, que teve o seu processo formativo. Mas muitas vezes ele vai esquecer dessa jornada. Então, a empatia, gente, é um elemento muito importante na hora que eu penso, na hora que eu vejo, na hora que eu quero conversar com alguém. Porque o orientador não aprende técnicas de relacionamento. E eu vou te dizer, acho que ninguém aprende técnicas de relacionamento na vida, porque são tantos e tantos e tantos anos aí e as pessoas com dificuldade de se relacionar umas com as outras. Então, essa questão do relacionamento e do entendimento do que quer dizer uma orientação é uma falha de comunicação. E essa falha de comunicação gera algo que se chama ruído. Vocês sabem aquela história do telefone sem fio? Que a pessoa fala algo dentro de um círculo, fala algo no ouvido de outra pessoa e a mensagem final chega distorcida? É isso que nós precisamos trabalhar em um processo de orientação. E aí eu quero dar um exemplo que outro dia eu enviei uma mensagem para uma amiga que ela falou o seguinte: Ana, eu estou precisando tirar uma dúvida desse ponto aqui. E ela me mandou uma pergunta lá nos chats, né? Me mandou uma pergunta e aí eu virei e falei assim:
Bom dia! Eu estou trabalhando e aí eu mentalmente achei que tinha dito eu estou trabalhando e daqui a pouco eu te respondo, mas eu escrevi a mensagem pela metade. Eu coloquei eu estou trabalhando. E aí, de repente, essa amiga, essa pessoa, ficou uns 3 dias sem me mandar uma mensagem e eu, desatenta ao processo, falei, ué, o que aconteceu que fulano não mandou a mensagem? Quando eu fui olhar, quando eu fui abrir a mensagem que eu tinha escrito, eu tinha dito, eu estou trabalhando. Então a pessoa achou o quê? Que estava me incomodando. Então, o que aconteceu aí? Eu enviei uma mensagem pouco clara. E quantas vezes a gente encaminha uma mensagem que é pouco clara para as pessoas? Então, eu vi e entendi que a gente precisa comunicar melhor as nossas ideias. Então, o que é comunicar melhor as nossas ideias? É a gente perder o medo de perguntar e a gente perguntar de formas diferentes a mesma coisa se não ficou claro o suficiente para você. E o orientador tem como obrigação responder de formas diferentes a mesma coisa se não está suficientemente claro para você. Outro dia, uma aluna minha no DPA perguntou assim: Ana, isso significa o quê na prática? Vou te dar um exemplo. E aí eu expliquei e ela me disse assim: nossa, está. Como é que ela falou, gente? Está límpido. Super claro. Então, toda vez que a gente vai pensar numa construção de comunicação com o orientador e que eu não consigo entender o que ele quer me dizer na prática, eu preciso começar a costurar a seguinte ideia: quais são as perguntas que eu preciso fazer para tornar isso mais prático, para tornar isso mais objetivo, para tornar isso mais claro no meu dia a dia? Quando eu quero perguntar isso, quando eu quero fazer isso, perco o medo, e isso envolve o medo da rejeição, porque nós temos o medo da rejeição, nós temos medo do que o orientador vai dizer, nós temos medo do não. Quando a gente perde o medo da rejeição, a gente passa a estabelecer uma conexão mais clara e coesa com o nosso orientador. Então, eu tinha uma aluna que ela me dizia sempre assim, ela não era minha orientanda: professora, olha, eu já tentei tanto falar com o meu orientador, mas ele não entende o que eu pergunto, ou eu não consigo entender o que ele fala. Aí a gente começou a pensar uma estratégia que se chama comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta é o ponto em que você tenta se comunicar com o outro entendendo, sem julgamento, o que o outro espera, entendendo sem julgamento o que o outro vai dizer. Quando a gente tem medo de algo ou de alguma coisa aí, a gente vai ter medo a falar e tem uma tendência a mentir para o nosso orientador. Então, ali, ou omitir. E quando você omite ou mente, você cria um distanciamento grande, tá? Então, é importante a gente ter essa conexão aberta e de dizer: professor, ou de dizer, se você chama seu orientador pelo nome, como os meus orientandos me chamam pelo nome, não me chamam de professora, de chegar e dizer assim: olha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, eu não consigo fazer isso por causa disso e disso e disso. Como você pode me ajudar? Essa é uma técnica amplamente utilizada hoje nessa estratégia de comunicação não violenta. Quando a gente pede ajuda, a gente consegue ser mais prático no nosso dia a dia. Então, a gente precisa entender no nosso pedido de ajuda o que você quer de fato ajuda.
Então, outro dia, eu tinha uma aluna minha que virou e falou assim, Ana, não tô entendendo nada do que eu tenho que fazer aqui. Eu falei, não, tá, tudo bem, não tá entendendo nada, aqui tem um roteiro. Eu quero que você me diga o seguinte, especificamente, o que é que você não está entendendo? Essa parte aqui, o que é que você não está entendendo dessa parte? Então, uma forma simples de você se comunicar com seu orientador de maneira mais prática, um exercício que você pode fazer, é você pegar ali aquele documento do Word, que é o seu trabalho, por exemplo, de conclusão de curso, que é a sua dissertação, a sua tese, e colocar lá, dentro daquele comentário que ele corrigiu, possivelmente, você ir lá e colocar: eu não consegui entender exatamente o que seria isso. Você pode me explicar novamente? Quando a gente estabelece isso, a gente começa a mostrar para o outro que a comunicação não está sendo efetiva. E a gente para de passar por sensações de que a gente não está entendendo, de que a gente é burro. Às vezes, né? A gente faz essa associação. Nossa, eu não sei de nada. Vou falar a palavra mais bonita, né? Porque coitadinho do animal burro, a gente atrela ele. Eu sou desprovido de inteligência. Não, isso não existe. Todo mundo tem inteligência, obviamente, tem ali consciência do processo e consegue aprender. Se a gente parar para observar a história dos filósofos, como que eles aprenderam com a experiência? Então, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Então, veja como Sócrates, Platão e Aristóteles transformaram a imunidade, a humanidade, falei imunidade, gente, a humanidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente consegue estabelecer uma conexão de ideias quando a gente aprende com um mestre e quando a gente também se comunica de uma maneira diferente. Então, o fato da gente ter uma comunicação aberta e dizer que a gente não entendeu, nós estamos estabelecendo algo que se chama conexão, empatia. Como uma conexão na internet, a gente se liga no outro de uma forma mais clara e mais objetiva. Bem, pensando na história do patinho feio, é o quê? A gente tem medo da rejeição. Então, o que o patinho feio sempre foi? Rejeitado. Ele foi rejeitado pelas pessoas porque ele tinha ali um medo, talvez, pelas pessoas não, pelos patinhos, um medo, talvez, de expressar aquilo que ele pensava. E pelo medo dele expressar aquilo que ele pensava, aquilo que ele achava, ali ele sempre foi o rejeitado. E depois, na história do patinho feio, ele virou um cisne. E aí eu me lembro, na época da minha graduação, que as pessoas diziam assim: nossa, por que você se envolve tanto com a pesquisa? Por que você faz tantas coisas? Por que você faz isso tudo aí? Não vai te levar a nada. E aí eu vejo hoje o percurso, o caminho e o aprendizado que eu tive com a minha mestra em relação a isso. Em relação a perceber que talvez eu era o patinho feio na minha turma e que hoje a gente precisa a gente precisa entender que isso é diferente. Bom dia, Isadora! De onde você fala? Me conta aí! A Roberta comentou aqui, ó, o riso foi por você ter dito a ordem certa dos filósofos. Eu gosto de filosofia, Roberta. Então aqui a gente vai sempre pensar na história do patinho feio. Que se a gente se exclui de um universo, de um espaço, para conseguir avançar, a gente sempre vai ficar no papel da vitimização de ideias, da vitimização daquilo que a gente quer fazer. Castanhal, Pará! Alô, alô, galera do Pará! Maravilha! Então a gente começa a entender o quê? Eu não vou perguntar para o meu orientador, ele vai me dar um fora. Quem nunca pensou isso? Gente, todo mundo já pensou isso na vida.
Eu já pensei nisso. Eu falei assim, nossa senhora, você tá doida que eu não vou perguntar isso pro meu orientador? Ele vai me dar um fora, ele vai dizer assim, como assim? Tu tá doida de perguntar isso? Isso é muito óbvio. Não é óbvio. Toda pergunta é importante. Vocês querem ver um exemplo prático disso? É a caixinha aqui do Instagram. Eu abro caixinha sempre, ou então eu falo assim, me manda um direct. Quando eu abro caixinha, parece que é um parto a pessoa mandar uma pergunta na caixinha. O pessoal manda, mas manda assim, meio tímido com a caixinha, quase sem querer fazer a pergunta. E aí, esquece, às vezes, que a caixinha é a oportunidade da gente ajudar o outro que também tem a mesma dúvida. Aí sabe o que o pessoal faz? Me manda um direct. E aí a gente conversa no direct, a gente interage no direct, a gente conecta ali informações do seu trabalho, do que você tem dúvida, do que você precisa. Aí quando eu falo assim, me manda um direct, eu quero ver aqui quem vai me mandar um direct depois dessa live no meu Instagram perguntando uma dúvida. Então, a gente precisa começar a entender isso, que a gente precisa falar. Então, eu não vou perguntar porque ela não vai me responder. Ou então, porque ela não pode me falar. É isso que a gente imagina que o orientador vai fazer. Alguns orientadores não respondem, de fato. Ou então, tem o tipo de orientador que vai abrir o seu texto e que só vai corrigir o português. Ou então, que só vai corrigir as regras da ABNT. E aí, o que precisa ser questionado? Você conseguiu entender o meu tema? Eu fui claro o suficiente? Será que a gente precisa de um co-orientador? Parece que falar isso é algo que vai fazer com que o seu orientador vai te perseguir. Tem uma perseguição. Tem aí algo que vai fazer com que o orientador te odeie eternamente porque você pergunta isso. E não é. Pelo contrário, a gente tem que começar a ter essa comunicação mais aberta e clara justamente para o orientador se conectar com a gente. Então, às vezes, a gente vai escolher um tema, o orientador vai dizer assim para você, eu não quero estudar esse tema. Aí você respira fundo, né? E fica, poxa, eu queria tanto esse tema. Mas vamos lá, a gente pode estudar outro tema. Então, se eu posso estudar um outro tema, como que eu vou me conectar com o meu orientador em relação a isso? Se eu te faço uma proposta, você pode me perguntar ali o que você vai querer, mas eu também vou te dizer como você vai se guiar dentro dessa proposta. Então, o orientador precisa ter essa conexão. Outra questão que as pessoas pensam é: eu preciso suportar até o final essa convivência doentia. Gente, não precisa. Não precisa suportar uma convivência doentia com um orientador que você não quer se relacionar. O que você precisa primeiro é fazer as tentativas, porque às vezes é a falha de comunicação. Mas se não está sendo saudável para você, se não está sendo bom, não existe problema nenhum do universo. Você virar para sua graduação, para sua pós-graduação e dizer assim, eu gostaria de mudar de orientador. A saúde mental da gente é prioridade. E se aquele processo está sendo mais estressante do que produtivo, você precisa virar a chave disso. Só que aí a gente vai pensando que eu preciso suportar até o final. Eu preciso ficar até o final. E se o outro orientador for pior? E se esse orientador me perseguir? E se o programa não autorizar a mudança? E se? E aí a gente vive no mundo do quase. Sabe o que é o mundo do quase? Eu quase amei, mas não amei. Eu quase morri, mas eu tô vivo. Eu quase fui, mas eu não fui. E se a gente fica no mundo do quase, a gente fica suportando coisas que são desnecessárias.
Outro ponto é o conformismo. Não vai adiantar. Esse é um outro ponto. Não vai adiantar eu falar com o meu orientador porque ele não vai querer fazer isso. Ou então ele não vai me ajudar. Ou então ele não vai ter ali uma ideia que me ajuda. Deixa eu ficar quieto. E você sabe como é que nasce as grandes ideias? Do tentar, da comunicação, do diálogo, da troca. Então, o orientador e o aluno estão numa posição de troca. E aí a gente tem uma relação que se chama de ensino-aprendizagem. Porque eu me conecto com você profundamente. Eu me conecto com a sua ideia. Então, estabelecer uma conexão, ela é importante. Então, se você já parte do pressuposto não vai adiantar, você mesmo já está dizendo não vou me conectar. Então, isso precisa estar claro. Então, gente, um jeito errado de lidar com um orientador brilhante que você não entende o que ele pede é não dialogar, é não perguntar, é não pensar o que eu posso questionar e dizer assim, eu não estou entendendo o que você está querendo me dizer, para mim ainda não está claro. Quando eu digo que para mim ainda não está claro, eu estou exercendo a empatia. Empatia não é o fato de você se colocar no lugar do outro. Não é essa a característica, é você tentar enxergar o que o outro enxerga. E isso vale também para o orientador, porque o orientador, ele não tenta enxergar, ele esquece disso aqui. Ele esquece que ele esteve nesse ponto. Que ponto é esse aqui dessa jornada? Que ele já foi um aluno e que agora ele é um orientador. Que agora ele é uma pessoa que precisa ajudar esse aluno enquanto mentor, ensinando o processo da qualificação das suas etapas na graduação e pós-graduação de uma maneira mais tranquila. Então, o jeito certo de você se comunicar é não guarde a dúvida para você. Você tem dúvida? Pergunte. É o que eu falo aqui todo dia. Você tem dúvida? Manda lá na caixinha. Não tem julgamento. Ah, essa dúvida aqui é boba. Não tem julgamento nisso. Está sendo muito interessante a pesquisa que eu estou passando para a semana do artigo científico, porque o pessoal está respondendo e está respondendo de fato o que acha. E há uma pesquisa que eu não sei quem são as pessoas ali, não tem ali a identificação das pessoas quando eu vejo. Então a pessoa é livre para dizer o que ela sente, o que ela acha, o que ela pensa em relação a esse processo. Então a gente precisa entender isso, que a gente precisa dizer isso aqui de forma consciente para que a gente consiga se conectar. Por que eu tenho a minha mentora e a minha mestra eterna como uma amiga tão querida a ponto de ser a minha madrinha de casamento? Justamente porque a gente estabeleceu um diálogo. Eu perguntava, ela me respondia, eu tinha disponibilidade, ela virou a minha amiga, pessoal. E a gente tem uma conexão muito forte. Então, já tem mais de 10 anos essa relação estabelecida. E eu sou muito feliz a ponto de convidá-la para ser a minha madrinha de casamento há alguns anos atrás. Então, quando você pergunta, você se conecta. Quando você pergunta, você estabelece um diálogo claro daquilo que você precisa. Então, vamos quebrar aí a barreira do medo na hora de se pensar a prática da relação orientador-aluno. Agora eu quero te dizer mais. Exercício prático de hoje. De hoje esse exercício, tá? É muito importante que a gente tenha aqui, de maneira mais prática e lógica, essa nossa conexão. Especialmente quando a gente quer escrever cientificamente.
as técnicas de cada artigo, Isadora. A gente já está falando. Ontem a gente teve uma super live de revisão sistemática. Uma live sensacional. Olha, tá muito legal. Daqui a pouco vai sair do ar. Terminando essa live aqui, já vai lá assistir. Corre para assistir, porque já já vai completar 24 horas e vai sair do ar essa live, tá? Então, o exercício prático de hoje, faça uma lista de perguntas, dúvidas que você tem. Faça uma listinha. Quais são as dúvidas que você tem? E vamos começar esse exercício comigo. Me manda no direct a sua dúvida das minhas redes sociais que eu vou te responder. Por quê? Quando você me manda a sua dúvida lá e a gente faz esse exercício de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais prática, você já começa a quebrar o tabu de como eu posso perguntar para o meu orientador, como eu posso me comunicar com o meu orientador. Então me manda um direct, eu coloco uma pergunta lá na caixinha também, porque aí você já vai estar ajudando outras pessoas que têm medo de fazer uma pergunta ou que têm vergonha de fazer uma pergunta. E toda pergunta, bem-vinda, toda pergunta é muito, 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 muito importante. Então, gente, eu comecei essa live com a música do Oscar, de óculos escuros. Por quê? Porque era pra gente entender que o orientador brilhante também é um ser humano. Um beijo e eu vejo vocês na live de amanhã aqui. Então não perde nesse bate-horário, porque a live vai ficar disponível por 24 horas. Vejo vocês amanhã por aqui e me manda direct, me manda pergunta na caixinha que eu tô esperando, tá?